Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Ministro da Educação, Nuno Crato, afirmou quinta-feira à noite que o país melhorou na área que tutela e na saúde desde que o Governo tomou posse, mas reconheceu que, apesar dos indicadores positivos, continuam a existir dificuldades nestes setores. Nuno Crato, que falava em Porto Alegre, no âmbito das jornadas conjuntas do PSD e CDS, sobre investimentos, justificou as suas declarações reportando-se aos dados apresentados pelo Economic World Forum sobre a competitividade em 2014. Nuno Crato, que apresentou ainda outros indicadores que considera positivos na área que tutela, terminou a sua intervenção sublinhando que Portugal caminha no sentido de se apresentar cada vez mais como um país moderno, muito civilizado, com jovens muito bem formados e muito competitivo na área económica internacional. Cientistas dizem ter encontrado provas fortes de que 3 a 5 cafés por dia, ou o equivalente a 400 miligramas de cafeína, não trazem mal ao mundo, muito menos à saúde. O café pode ainda reduzir os riscos de ter diabetes tipo 2, doenças de coração e Parkinson. O café faz parte da rotina de muitas pessoas que não abdicam de tomar um ou mais cafés por dia. Há quem defenda que o café é essencial para a sua vida e a verdade é que é amado por muitos. Um estudo levado a cabo pela European Coffee Federation prova que cerca de 80% dos portugueses bebem café diariamente e têm tendência para fazê-lo cada vez mais. Estudos recentes, levados a cabo por um grupo de cientistas independentes, mostram que beber café é mais saudável do que se pensa. Os membros do grupo, composto por cientistas que sugerem mudanças alimentares às agências americanas, levando a alterações nos programas alimentares e na comida que é servida nas cantinas das escolas, tiveram no café um assunto tabu durante anos, mas este ano resolveram debruçar-se sobre o potencial da bebida. Segundo o estudo publicado na revista Esquire, os cientistas dizem ter encontrado provas fortes de que 3 a 5 cafés por dia, ou o equivalente a 400 miligramas de cafeína, não trazem mal ao mundo, muito menos à saúde. Ficou provado que o café pode reduzir os riscos de ter diabetes tipo 2, doenças de coração e Parkinson. Tom Brenna, membro do comitê e nutricionista na Universidade de Cornell, considera que não quer dar a entender que o café cura o cancro, mas não há provas de que aumente o risco. Esta é uma boa notícia para os amantes de café, que já não passam sem beber alguns por dia. O Banco Central Europeu apresentou a nova nota de 20 euros. A nota contém uma janela-retrato, um elemento de segurança extra que pretende dificultar a contrafação e introduzir notas mais fáceis de verificar. A nota de 20 euros entrará em circulação em novembro. Contém 4 elementos de segurança principais: uma janela com retrato, holograma com retrato, número esmeralda e marca de água com retrato. O presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, defende que é uma verdadeira inovação na tecnologia bancária o aparecimento da janela-retrato, sendo que a nota de 20 euros é a mais contrafeita. No segundo semestre de 2014, 60% das notas contrafeitas retiradas de circulação eram de 20 euros. Em Portugal, as apreensões de notas de 20 euros também são as mais significativas. Mário Draghi avançou que a nota irá entrar em circulação dia 25 de novembro e até lá serão impressas 4,3 mil milhões de notas. Um membro da Comissão Executiva do BCE afirmou que o BCE e os bancos centrais nacionais dos países da área do euro aguardam com expectativa a estreita colaboração com os fabricantes, fornecedores, operadores e proprietários de equipamento de notas. Com efeito, são eles que preparam as respectivas máquinas e dispositivos para aceitarem a nova nota antes da sua entrada em circulação. O BCE pretende evitar o sucedido após a entrada das novas notas de 5 euros, que não eram aceites por grande parte das máquinas automáticas. O BCE pretende renovar também as restantes 4 notas, as de 50, 100, 200 e 500 euros. A nova nota de 20 euros que em breve entrará em circulação. Fazemos agora o comentário desportivo, como é habitual à sexta-feira, com Gil Nunes. Gil, muito boa tarde, obrigado desde já pela presença. Começamos precisamente a falar sobre o Futebol Clube do Porto.
O Futebol Clube do Porto foi vencer o Boa Vista por 2-0, um jogo que o Futebol Clube do Porto só ganhou nos momentos finais. Os Dragões ressentiram-se da ausência do Oliver, um jogador que vinha potenciando o crescimento da equipa, sobretudo em termos de jogo interior e na forma como as jogadas eram desenhadas naquele último terço do terreno. O Futebol Clube do Porto revelou-se uma equipa menos criativa, também teve a lacuna de não poder contar com os dois laterais titulares, que costumam dar muita acutilância a ambos os flancos. Os laterais mais tímidos não se conseguiam enquadrar no processo ofensivo e só mesmo perto do último quarto de jogo, quando o Ricardo se soltou um pouco mais das amarras, foi à linha, ganhou um cruzamento e, aproveitando-se também a velocidade de Telho, o Futebol Clube do Porto conseguiu chegar a um golo. Um Futebol Clube do Porto com muitas ausências, que acabou por vencer a partida de forma justa. O Boa Vista também teve a maior parte do seu jogo remetido no seu meio campo, apenas as arrancadas de Brito, que podemos mais uma vez constatar que é um jogador acima da média e com muita capacidade ao nível do remate fácil e do desenvencilhamento em termos de situações de 1 contra 1. O Boa Vista ressentiu-se muito da saída do Tengarrinha, que esteve ausente. O Usheu também deu alguma acutilância ao último terço, com algumas arrancadas interessantes. Seja como for, foi uma vitória justa, com um Futebol Clube do Porto marcado por várias ausências, que ainda assim, com essas lacunas, sobretudo ao nível da descoberta da criatividade no último terço, conseguiu arranjar espaços para, muito bem o Lopetegui, na minha opinião, nas substituições. A entrada do Telho foi fundamental para dar alguma velocidade, que careciam os flancos também, e essa velocidade foi determinante no primeiro golo, e depois o segundo golo surgiu com naturalidade. O Futebol Clube do Porto obteve uma vitória justa. Fazemos também aqui uma retificação relativamente Exatamente ao golo anulado ao Futebol Clube do Porto. Exatamente, eu queria começar o meu comentário com essa situação, mas não o fiz. Na semana passada disse que o golo do Futebol Clube do Porto frente ao Basileia tinha sido uma má decisão do árbitro, e critiquei na altura. Faço uma meia culpa, conversei com um amigo que é árbitro e que de facto me pôs ao par da situação. Segundo as novas diretivas da FIFA, o árbitro pode, nesses casos, quando vê que a decisão que está errada... Foi relativamente à demora que houve Exatamente. na altura, que levou o árbitro depois, passado alguns minutos, já depois da comemoração do Futebol Clube do Porto, levou-o a anular o golo. É precisamente essa a retificação. Exatamente. Que fica aqui. Eu na semana passada disse que tinha sido uma má decisão, mas depois de uma conversa muito saudável, que demonstraram-me que afinal tinha sido uma boa decisão, que o árbitro, até, segundo as novas diretivas, até ao recomeço do jogo pode voltar atrás. Portanto, foi uma boa decisão do árbitro. Fica aqui o meu meia-culpa e a minha retificação. Relativamente então a esse tempo de demora que então é permitido aos árbitros fazerem. Exatamente. Fazemos agora também o rescaldo do Sporting. Gil Vicente. O Sporting venceu um jogo com naturalidade. Mais uma vez o Tanaka voltou a estar em evidência. É um jogador que domina muito bem a bola, que tem essa capacidade técnica de segurar e de servir os médios. É um jogador que também procura muito bem os espaços. Ele evoluiu muito desde o início da temporada, e ontem mesmo, frente ao Wolfsburg, já foi o ponta de lança titular. O jogo fica marcado com pouca sorte. Com pouca sorte. O jogo com o Gil Vicente fica marcado por um grande golo do Nani. O Gil Vicente fechou-se muito no seu último reduto. Foi um jogo de insistência. O Sporting foi procurando algumas soluções interessantes ao nível da ala, ao nível também dos cruzamentos, ao nível também do remate longe. Foi uma equipa muito versátil e com soluções, mas adivinhava-se a vitória com naturalidade. Na segunda parte, aproveitando uma bola parada, o Tanaka apareceu a finalizar muito bem, e depois surgiu aquele grande golo do Nani. Foi um jogo que gerou alguma preocupação no Sporting, mas penso que nunca nenhum alarmismo, porque a diferença entre as duas equipas era muito grande. Houve também um lance o Sporting, mais uma vez, mesmo contra equipas pequenas, tem essa lacuna da sua zona central, que é o seu calcanhar daqueles da equipa. Numa dessas transições defensivas, o Diogo Viana posicionou-se muito bem e falhou aquilo que poderia ter sido o tónico para o Gil Vicente poder causar mais problemas. Mas foi digamos que uma pedrada no charco, que o Sporting, a partir daí, revelou uma ascendência natural e acabou por ser o vencedor natural da partida. Passamos agora para o Benfica, um jogo marcado pela polémica. De facto,
Há duas situações que eu quero tornar distintas. Primeiro, o lance da expulsão, o lance do André Simões, que supostamente foi por palavras. Nós não podemos dar esse salto no desconhecido a dizer se a decisão foi justa ou se foi injusta, porque nós, em concreto, não sabemos que palavras é que foram ditas. Portanto, não vou estar aqui a dizer se a situação foi verdadeira ou se foi falsa, porque nós não sabemos e a partir daí não podemos estar a analisar com rigor. A segunda situação que se queixa, de facto, não era canto, foi um erro com influência no resultado final. O canto deu golo e a partir desse momento o erro torna-se mais bicudo e a observação do árbitro e a avaliação que o árbitro terá será certamente penalizada por isso. Fora deste contexto todo da árbitro e da disciplina, aquilo que me compete dizer é que o Benfica procurou muito as zonas interiores, também muito serviço aos Jonas, teve uma oportunidade muito flagrante na primeira parte, sempre com o Jonas como referência. A ausência do Samaris foi importante, porque o Samaris é um jogador que, muito embora tenha tido algumas falhas ao longo da época, mas é um pilar daquele meio campo. Todos os outros são substituídos, mas aquele pilar da posição 6 nunca é. Portanto, o Benfica acusou isso mesmo. A entrada do André Almeida consegue disfarçar algumas dessas lacunas, seja como for, o Benfica ficou um bocado disposto às transições ofensivas do adversário. E uma dessas transições, o Moreirense teve muito mérito, foi letal, aproveitou bem essa falta de pressão na zona de tiro e finalizou com muito mérito. Na segunda parte, o Benfica passou a apostar mais nas alas, muito por culpa também da velocidade do Salvio, que é um jogador que desequilibra muito num contra um a partir daquele flanco direito, e a partir dessa metodologia o Benfica conseguiu ter muitos lances de bola parada, e aí fica também a maior culpa da equipa de Moreirense. O Moreirense sofreu 2 golos de bola parada, o Luizão estava mal marcado no lance do primeiro golo, mas na situação mais grave foi no segundo golo, quando há um rechaço de bola, e o Eliseu, penso que teria mesmo ordens para chutar imediatamente. A cobertura não foi feita devidamente pela equipa do Moreirense, com alguma fortuna, diga-se, o Eliseu acabou para marcar o gol, e a partir do 2-1 o Benfica conseguiu controlar o desafio, mesmo estando com mais um jogador em campo. Obviamente que isso lhe deu alguma vantagem. O terceiro gol acabou por surgir com naturalidade. O Jonas, que veio quase ao meio campo ganhar uma bola, que é, mais uma vez se comprova que é um jogador fundamental, não só na forma como marca golos, mas como quase de forma invisível e de forma muito discreta consegue criar a jogada. Depois houve o desenvolvimento natural da jogada, que ele apareceu a finalizar. É um jogador absolutamente decisivo neste Benfica, que vai dando pontos aos encarnados. Portanto, foi uma vitória que é mais um tónico para o Benfica manter a distância pontual em relação ao Futebol Clube do Porto. O Benfica não é avassalador. Teve dificuldades na primeira parte. Teve dificuldades e continuará a ter, que é uma equipa que tem, sobretudo, algumas lacunas quando tem que criar desequilíbrios, que o Benfica não é uma equipa muito talentosa, não é uma equipa com capacidade para gerar aquele desequilíbrio, aquele toque de magia no último reduto. É uma equipa que, frente a equipas de maior nomeada, sente grandes dificuldades, e estou certo que perderá mais pontos até ao final do campeonato. Não será um passeio para manter esta liderança. Muito bem. Falamos agora também da eliminação do Sporting, precisamente ontem. O Sporting está de parabéns. Quanto a mim, fez a melhor exibição da época. Fez uma exibição muito positiva frente ao Wolfsburgo, jogando sempre em linhas muito adiantadas do campo. O William Carvalho, uma exibição muito boa na forma como servia sempre os seus colegas através de passe longo. O Sporting, na segunda parte, reparei que começou a pressionar muito a lateral esquerda do Wolfsburgo, que tinha o Ricardo Rodrigues, que estava a revelar muitas dificuldades quer frente ao Carrilho, ao Nani, que iam trocando de posição, mesmo também em relação às subidas do Cédric Soares. O Sporting muito paciente, criou muitas oportunidades de golo, o Tanaka muito inteligente na leitura de espaços, mesmo os médios e os alas surgindo mesmo em diagonais, sempre aparecendo em zonas de tiro muito frequentes. Grande exibição do guarda-redes do Wolfsburgo. O Sporting não merecia ter sido eliminado. O Sporting é eliminado porque no jogo da primeira mão teve um buraco na zona central, a ausência do William Carvalho fez-se sentir, e depois aquele calcanhar daqueles que já referimos, que são os dois centrais, muito jovens, com grande margem de progressão, e que ontem estiveram bem melhores, mas que ainda assim revelam alguns problemas, e que frente a uma equipa que é a segunda classificada do campeonato alemão, quero voltar a referir isso, o Sporting não teve sorte no sorteio.
acabou por vencer de uma forma algo afortunada. Mas parabéns ao Sporting, foi eliminado, mas cai de uma forma digna, e de facto ontem fez uma exibição a todos os níveis muito boa, e como tal há que louvar mesmo essa performance europeia do Sporting, foi até onde podia ir. Já falámos aqui várias vezes do Tanaka. Jogo após jogo, de facto vemos que se tem tornado um jogador fundamental no Sporting. Sim, é um jogador que vinha de outra realidade, de uma realidade oriental que não é muita realidade que nós estamos habituados a ver neste tipo de futebol. O que eu realço mais no Tanaka são duas qualidades: a forma como exime, como bate livres, e o gol que marcou ao Sporting de Braga foi exime disso mesmo. Ter o Tanaka em campo permite que uma equipa, num determinado momento do jogo, possa marcar um golo de livre direto. Eu lembro, por exemplo, também no Sporting, que aconteceu há uns anos com o André Cruz, é um fenómeno muito idêntico. Depois o Tanaka é um jogador que tecnicamente sabe segurar muito bem a bola, sabe receber muito bem a bola. É um jogador que pode não ter aquela capacidade de recuar que tem o Monteiro e de atirar de longe, ou de cabecear, de aparecer em cruzamentos que tem o Slimani, mas é um jogador muito inteligente na leitura de espaços, é um jogador que também sabe perceber onde é que está o golo, é um jogador que sabe ser móvel ao ponto de descair também para as linhas, e trocando muitas vezes de posição com os alas. É um jogador que oferece muita criatividade à linha ofensiva, e que ontem foi manifestamente infeliz. Mesmo a fechar a primeira parte, podia ter marcado um golo que poderia ter dado outros desfechos e outros rumo ao jogo do Sporting. É um jogador que está em evidência, que está em crescendo. Depois de uma primeira parte da época em que passou praticamente desconhecido, vê-se que trabalhou e que se adaptou, e agora tem sido um jogador usado com frequência e com todo o mérito. Não há nenhum favor na utilização do Tanaka, não é para vender camisolas, ele tem demonstrado isso mesmo, e com certeza ganhar ainda mais preponderância na equipa de Sporting. A ausência do Jefferson fez-te de alguma forma sentir? Fez sentir em alguns pontos na forma como o Sporting ataca muito pelo flanco esquerdo. O Jefferson é um jogador que oferece muita agressividade nessas subidas no terreno, na forma como cruza, e mesmo para aparecer nas zonas de tiro. É um jogador que também recua muito bem e que vai dando alguma estabilidade à linha defensiva, mas eu acho que o seu ponto mais forte é mesmo as arrancadas que faz e a vivacidade que dá àquele flanco esquerdo. O Jonathan Silva é um jogador mais de posse, não tem aquelas entradas em flecha que tem o Jefferson. É um jogador que num ou noutro ponto faltou alguma dose de risco que o Jefferson costuma ter, faltou alguma dose de risco para rematar, ou mesmo para efetuar aqueles cruzamentos que o Jefferson costuma fazer, e que os alas do lado contrário, que muitas vezes entram a finalizar, diga-se o Carlos Mané, por exemplo, que tem aproveitado isso com muita frequência. Faltou esse dínamo, por assim dizer, ao Sporting na lateral esquerda, mas seja como for, no cômputo geral foi uma ligeira falha, dado que o Sporting no resto dos processos esteve impecável, sem tirar mérito ao Jonathan Silva, que também aparece muitas vezes a finalizar, mas é um jogador que não tem aquela acutilância, aquela violência às vezes nas arrancadas que são necessárias. É um jogador diferente, pedia-se mais o Jefferson nesta partida, mas também não foi pelo Jonathan que o Sporting foi eliminado. Parabéns ao Sporting mais uma vez. Falamos agora da Liga dos Campeões e da vitória do Mónaco na casa do Arsenal. De facto foi uma vitória, a mim não me surpreende muito, até porque o Mónaco é uma das equipas mais sólidas em termos defensivos. O Leonardo Jardim tem feito um trabalho absolutamente notável na forma como, percebendo também essa receita para a Liga dos Campeões, não sofrer golos é fundamental para as equipas conseguirem depois agigantar-se e ganhar novos contornos. O Mónaco só sofreu um golo na fase de grupos, que curiosamente foi contra o Benfica, salvo erro, sim, foi só um golo. Posteriormente, e neste jogo, apostando muito nos remates de longe, apostando muito nos serviços para o Carrasco do flanco direito, que é um jogador que causou inúmeros problemas ao Benfica no Estádio da Luz, muito em lançamentos compridos. O João Moutinho fez um jogo fabuloso na forma como ia fechando os espaços, na forma como se posicionava e fechava as linhas de passe ao Arsenal. O Mónaco sempre muito imbuído de nunca perder o equilíbrio em termos de transições defensivas, de ser venenoso e ser rápido, ser acutilante em termos
de transição ofensiva, mesmo o Berbatov muito cooperante nessa forma desenvolta como o Mónaco se desdobrava com vários jogadores a aparecerem nas zonas de finalização e nas zonas de criação de perigo. Foi uma vitória com mérito que não me surpreende muito. Eu queria chamar a atenção, para além do Mónaco, da vitória do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen é uma das equipas que pode causar sensação nesta na Liga dos Campeões. Eu já disse na altura da fase de grupos. O Bayer Leverkusen teve um jogo fantástico frente ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid praticamente não respirou. É uma equipa muito agressiva, que troca muito bem a bola, tem 3 elementos de meio campo com muita competência ao nível do passe e ao nível da criação de oportunidades de forma constante. O Bayer Leverkusen é uma das equipas mais bem estruturadas desta Liga dos Campeões e não me causará surpresa se eliminar o Atlético de Madrid e mesmo nos quartos de final se for mais longe. É a minha aposta escondida para ser um outsider nesta competição e de facto é uma equipa que me impressiona. Depois também destacamos aqui o Ricardo Horta na vitória do Málaga em Barcelona. Um jogo excelente do Ricardo Horta frente ao Barcelona. É um jogador que, não só pela forma como ataca, mas sobretudo na forma como defende. O Ricardo Horta esteve muito envolto no processo defensivo, parou muito aquela dinâmica da equipa da lateral esquerda e da ala esquerda da equipa do Barcelona. É um jogador que também soube muitas vezes posicionar-se em certas posições do jogo como médio defensivo e impedindo muito aquele futebol talentoso que o Barcelona gera, desequilíbrios constantes por parte do Messi e do Neymar. É um jogador que tem vindo a crescer, é um jogador que sobretudo acrescenta muito em termos de processo ofensivo. Se os alas portugueses se revelam muito pelo seu talento, pela sua capacidade de desequilíbrio, também é bom termos na nossa árvore de alas, se me permite a expressão, um jogador que saiba defender e que seja inteligente, mais discreto e que tenha de facto tido jogos com muito rendimento. Eu aproveito para destacar essa exibição que me pareceu excelente por parte do Ricardo Horta. Também o Vieirinha no Wolfsburg como lateral direito tem estado muito bem, mas o Ricardo Horta, mesmo no processo defensivo, é um jogador que me tem surpreendido nas suas exibições no Málaga, nos jogos que eu tenho visto, e é um jogador que está sem dúvida em crescendo e que contraria um pouco essa tendência natural dos jogadores portugueses ao nível das alas, mas é uma aposta ganha e uma visão ganha de um jogador que vai ganhando por predominância mesmo ao nível da seleção nacional, que estou certo que será uma das apostas, ou pelo menos uma das ponderações para o futuro. Gil, este fim de semana é fim de semana de clássico. É fim de semana de clássico. Para já o fator físico é determinante. O Sporting não tem um plantel assim tão versátil e não saberemos até que ponto é que os seus jogadores poderão recuperar de 3 ou 4 dias de descanso. São espaços muito curtos. O Futebol do Porto tem mais soluções e para além disso tem mais tempo de recuperação. Logo daí o favoritismo pende naturalmente para os lados do Futebol Clube do Porto. Estou curioso para ver que tipo de estratégia que vai ser adotada no início. No jogo da Taça, o Futebol Clube do Porto entrou num 4-4-2 que não era mal visto, mas depois foi contrariado pelo Sporting, que jogando muito naquela zona entre o médio defensivo e os centrais, que não foi devidamente coberta pelos Dragões, causou muitos problemas e venceu o jogo com muito mérito. Mas para já, como te digo, fator físico, preponderância ao Futebol Clube do Porto. Fator tático, também alguma preponderância ao Futebol Clube do Porto, não só pelo crescimento que teve nas últimas desafios e penso que não cairá mais vezes no mesmo erro. É um jogo que aguardo com alguma ansiedade, mas só a partir do momento final, enquanto virmos as estratégias que cada um e outro irão adotar, sobretudo a estratégia do Futebol Clube do Porto, é que poderemos ver... As estatísticas. As estatísticas valem o que valem, no entanto, o favoritismo é sempre de quem tem o fator casa. O Futebol Clube do Porto está embalado, tem uma subida de forma desde não poderá contar com o Oliver, que é uma ausência muito importante, sobretudo ao nível desse desvencilhamento do problema ao nível do jogo interior. Fala-se que Brahimi poderá ser utilizado nessa posição, fala-se também da colocação em conjunto de Casemiro e Rubén Neves. É um jogo que também, ao nível do Sporting, veremos como é que postura agressiva que o Sporting poderá ter, se vai arriscar mesmo para tentar obter a vitória, uma vitória que lhe poderia dar um tónico para ter ainda alguma coisa a dizer no campeonato, e de que forma é que o Futebol Clube do Porto poderá explorar essa falha na zona central do Sporting,
fazendo um pouco a receita do Wolfsburgo, que não sendo uma equipa que aparecendo em poucos momentos do jogo conseguir finalizar em ponta de lança como o Jackson, tendo em linha de conta essas falhas que o Sporting tem, pode ser determinado, até porque é um jogador experiente e é um jogador que aparece muitas vezes aproveitando os erros dos centrais adversários. Portanto, em suma, favoritismo, na minha opinião, para o Futebol Clube do Porto, mas será uma análise ainda um pouco tenra, porque não sabemos de que forma as equipas se vão apresentar. É um jogo que depende muito da forma como as equipas se apresentarem nos seus 11. Portanto, mas fica aqui o meu prognóstico para favoritismo do Futebol Clube do Porto. Benfica. O Benfica recebe o Estoril, o Benfica é claramente favorito, o Estoril vai estar sem os seus dois centrais titulares, já aqui o referimos, o Estoril é uma equipa muito talentosa do meio campo para a frente, mas é uma equipa que, frente a uma equipa como o Benfica, que sempre muito preocupada em não dar espaço ao nível da transição defensiva, terá alguns problemas em ganhar essa preponderância. O Estoril, frente à Académica, também teve essa preocupação de fechar as linhas de maior criatividade do Estoril, teve dificuldades e acabou por perder o jogo. Portanto, eu prevejo uma vitória natural do Benfica, também motivada pelo fator casa, aproveitando muito essas debilidades que o Estoril tem na linha defensiva, com o Benfica com um jogo muito baseado também no jogo interior, nessa receita por vezes um pouco inestética, já que o dissemos, mas que se revela muito eficiente nas movimentações quer do Jonas, quer do Lima, o Lima mais na zona de tiro, o Jonas mais na zona de finalização, aproveitando muito também o fulgor dos alas. Fala-se no regresso do Gaetano, que mais do que ser um ala pura, é um jogador que também pode aparecer na linha de miolo, ou mesmo em passos longos, como aconteceu no jogo com o Marítimo. É um jogador que dá mais soluções. Penso que dados estes ingredientes e dada a lacuna que o Estoril tem a nível de centrais, o Benfica será o vencedor natural deste jogo. Só para terminarmos este comentário, uma breve nota sobre o Leixões e a sua situação atual. O Leixões está penso que está nos últimos lugares, está em 17º ou 18º lugar da segunda Liga. É uma pena que é um clube com muita história, é um clube com muita história a nível da formação, e são vários os nomes que temos na ribalta do futebol que vieram das escolas do Leixões. Falo do Arsénio, falo do Beto, se calhar são os dois jogadores mais flagrantes. Penso que a sua estrutura foi adquirida por uma empresa brasileira, que terá inclusivamente o Roberto Carlos como elemento de captação de novos patrocínios. Eu quero deixar duas notas em relação ao Leixões. Em primeiro lugar, uma nota de alguma preocupação, porque não raras vezes no futebol português descobrimos estes projetos que nos geram alguma dúvida. Eu não estou a pôr em causa a credibilidade dos mesmos, mas que geram alguma dúvida, e muitas vezes esses projetos que se tornam muitas vezes algo megalómanos acabam por dar ainda mais passos atrás do que aqueles que o Leixões necessitaria. Mas como te digo, não estou a pôr em causa a credibilidade do projeto, vou esperar para ver, esperar para analisar e dar naturalmente o benefício da dúvida, mas sempre com a vista algo escanada, porque já estamos melindrados desse tipo de projetos noutros clubes ao nível do futebol português. A segunda nota, a receita para a recuperação de clubes históricos como a Leixões é dar bons exemplos. Um bom exemplo que tem sido dado é a equipa do Belenenses. Uma equipa que recortou os jogadores muito da linha de Lisboa e de Extremadura, jogadores jovens, com bastante potencial. É uma equipa que está a lutar maioritariamente com os jogadores portugueses. É uma equipa de baixo custo, é uma equipa que está a lutar pela Europa, com um projeto credível, um clube histórico que conseguiu recuperar muito à custa desse trabalho de SAPA, que penso que é fundamental, esse recrutamento e essa aposta. Muitas vezes não é ir buscar um jogador à Rússia ou ao Cazaquistão, ou à Bulgária ou à Roménia, é buscar um jogador que se calhar é da zona da Grande Porto, que está subaproveitado, e potenciarem-se esses valores, até porque eles têm uma relação mais umbilical, uma relação mais umbilical e mais de região, e que em termos de campo e de rendimento de jogo se reflete. Portanto, essa seria a minha receita para a recuperação do Leixões, mas vou aguardar para ver. Vamos aguardar então para ver o que é que realmente irá acontecer ao Leixões. Exatamente. Gil, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã.
É então esperado céu geralmente muito nublado, com abertas na região sul, períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, em especial no litoral, persistindo no Minho e Douro Litoral. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 14. Em Lisboa, a mínima será de 10 graus e a máxima de 16. E em Faro, a mínima será de 10 graus e a máxima de 20. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.